Quer saber como programar esse controlador de processo usando o teu celular? Então fica com a gente nesse vídeo, que aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o N20K48, o novo controlador de processos da Novos. Aproveita e já te inscreve no canal e dá teu like. O novo controlador de processos N20K48 da Novos traz um grande diferencial para o mercado. Apesar de seu tamanho compacto, ele é um controlador extremamente poderoso. Seus grandes diferenciais são baseados na sua facilidade de programação e na sua versatilidade de configuração. Essa versatilidade vem da possibilidade de criar diferentes combinações entre os módulos Click and Go, desenvolvendo uma solução sob medida para cada aplicação. Além disso, a facilidade de programação vem porque você pode fazer toda a parametrização do controlador utilizando o seu celular com o aplicativo gratuito da Novos. Outro ponto bem interessante é que todos os módulos Click and Go possuem comunicação com o controlador por meio de sinal optoacoplado. Dessa forma, caso um módulo venha a queimar, por exemplo, uma saída relé, você pode fazer a substituição apenas do módulo, não necessitando trocar todo o controlador. Essas configurações e possibilidades dão ao controlador N20K48 uma posição de destaque no mercado. Como falamos anteriormente, o N20K48 possui um design compacto, com dimensão de 48mm por 48, profundidade aproximada de 30mm, display LED de 11 segmentos, que facilita muito mais a visualização das informações na tela, e borneira de engate rápido, que facilita a troca do equipamento também. O N20K48 básico está disponível na tensão de 220 ou 24 volts. E ambos os modelos já possuem entradas para todos os tipos de termopar e também PT100. Além disso, as entradas analógicas, de 0 a 50 mV, 0 a 5 volts, 0 a 10 volts e as famosas 4 a 20 mA e 0 a 20 mA. Além dos sinais de entrada, o N20K48 base já possui uma saída de pulso para acionamento de relé de estado sólido, por exemplo, e uma saída relé. O grande diferencial desse controlador é o PID autoadaptativo, o mesmo tipo de controle presente no modelo N1200. O modelo autoadaptativo de PID significa que, por exemplo, em uma aplicação de aquecimento em que tenhamos 3 resistências de 1 kW cada uma, e uma dessas resistências venha a queimar, por exemplo, o controlador ele percebe que ele não consegue mais atingir a temperatura desejada com a mesma performance anterior e automaticamente refaz os cálculos, refaz o autotuning no processo, reparametriza todos os parâmetros do PID e o controlador passa a ter uma performance melhor no processo, sem a necessidade de uma mediação de alguém. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os módulos da linha Click and Go que vão possibilitar que a gente crie diferentes combinações usando o N20K48. Para a criação dessas combinações, a gente precisa, primeiro de tudo, a utilização do slot. Esse slot ele vai acoplado aqui na traseira do N20K48 e ele possui espaço para até 8 módulos simples, 4 módulos duplos ou combinações que permitam, por exemplo, 2 módulos duplos e 4 módulos simples. O primeiro módulo que a gente vai falar agora é o módulo CG3DO. Esse aqui é um módulo que possui 3 saídas digitais, então você alimenta ele e você já tem disponível as 3 saídas aqui com o mesmo sinal de alimentação. O segundo módulo, o módulo CG485, ele vai dar a condição de a gente colocar o nosso controlador em rede e fazer a leitura de diferentes sinais dele e até mesmo fazer controle e alterações de parâmetros do controlador numa rede Modbus RTU. O módulo CG3DI, por outro lado, possui 3 entradas digitais. Então a gente consegue utilizar essas entradas digitais para alteração de parâmetro ou mesmo algum controle específico que a gente queira fazer. Já o módulo CGAO é um módulo de saída analógica. Então a gente pode, por exemplo, fazer a retransmissão do sinal de temperatura por um sinal 4A20 para um CLP, um supervisório ou algum outro equipamento sem a necessidade da comunicação 485. E aqui a gente tem 2 exemplos de módulos duplos, que são o CG2R5, que possuem 2 saídas a relé com sinal comum e independente, ou seja, pode entrar com 2 sinais diferentes aqui e fazer o acionamento dessas 2 saídas a relé, e o módulo CGR16,
que é um relé com um comum, uma saída NA e uma saída NF com capacidade de corrente de até 16 amperes, permitindo o acionamento de cargas aí um pouquinho mais pesadas. A combinação desses diferentes módulos dão capacidade ao N20K48 de criar uma solução sob medida para as suas aplicações. Para exemplificar um pouco de tudo que a gente falou até agora, vamos supor a seguinte situação. A gente tem um controle de temperatura, que a gente está usando o N20K48, e a gente quer retransmitir o sinal de controle, utilizado pela saída PID, por exemplo, via 4A20, e também colocar esse controlador aqui numa rede Modbus RTU, para que o CLP que a gente vai comunicar possa coletar alguns sinais dele. Para que isso seja feito, basta que a gente pegue a dock, clique na parte traseira do equipamento, a gente vai pegar o módulo de 485 e eu vou posicionar ele aqui no primeiro slot, já está posicionado, e o módulo de saída analógica também vou posicionar logo abaixo. O controlador está já montado na sua parte de hardware. Agora a gente vai fazer a parametrização no aplicativo desta configuração aqui. Para fazer a parametrização do controlador, a gente vai abrir o aplicativo QuickTune, que está disponível para Android e iOS, de forma gratuita. E na tela inicial a gente vai verificar essas quatro opções. A opção de configuração, diagnóstico, criar configuração ou abrir configuração. Na opção de configuração, a gente vai fazer a conexão com o controlador para fazer essa leitura e ajustes possíveis. A gente pode também criar uma configuração, que seria o caso ali de baixo, sem estar conectado com nenhum controlador e fazer um envio posterior, né? Que aí sim a gente vai usar a questão do abrir configuração. Então a gente consegue abrir configurações já salvas e enviar para o controlador. E a gente consegue também conectar no controlador durante o processo e fazer o diagnóstico, ou seja, fazer um monitoramento do que está acontecendo no processo por meio do aplicativo. Não necessariamente tendo que andar ali nas teclas do controlador para identificar cada uma das informações que a gente queira ler. A gente vai clicar aqui em criar configuração e vamos selecionar o modelo que a gente quer. Neste caso, a gente está usando o N20K48 PR com sinal de alimentação de 24 volts. Basta pressionar o OK e ele já começa aqui na tela também com um auxílio para que você faça a configuração. Então, o primeiro passo é selecionar os módulos. A gente colocou no slot 1 o módulo de comunicação 485, como a gente mostrou anteriormente. Então, aqui ele já entende que o módulo de comunicação 485 foi inserido. E nós vamos agora inserir também o módulo de saída analógica. Inserido o segundo módulo, a gente vai passar então para a fase de comunicação efetiva. E agora eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do aplicativo para que vocês possam perceber o quão fácil é utilizar ele no dia a dia. Na primeira tela, que é a tela de operação, a gente vai ter os ajustes de set point, de controle da variável manipulada e se a gente já quer permitir que o controlador efetivamente saia já fazendo o controle. Então, como era uma aplicação de controle de temperatura, vamos exemplificar aqui que a gente quer um controle de uma temperatura em 75 graus. Nós vamos colocar aqui um controle automático. E aqui eu vou colocar para que ele já saia, quando a gente passar o programa para o controlador, ele já saia no modo Run. Aqui na opção de controle, a gente vai poder escolher se a gente quer, por exemplo, uma sintonia automática. Vamos colocar depois, né, a gente poderia colocar selecionar o autotuning de forma rápida. Por enquanto eu vou deixar desligado. A gente tem os parâmetros de banda proporcional, esterese, ação de controle se é de aquecimento ou refrigeração, limite de set point, limite máximo de set point. Então a gente consegue configurar todos os parâmetros de forma extremamente fácil aqui. Na tela de alarmes, a gente pode selecionar até uma das 4 saídas de alarme, das opções de alarme, e aqui basta selecionar o tipo, que a gente também já consegue configurar ele depois. Aqui na área de entrada analógica, a gente vai selecionar o tipo de sensor que o nosso controlador vai ler. Nesse caso aqui, que é uma aplicação de aquecimento, a gente pode manter o sensor tipo J, e aqui a gente faz a configuração da unidade de medida, número de casas decimais e também o offset de entrada se necessário. A gente poderia, no caso de um sinal de entrada de sinal 4A20,
selecionar aqui a opção. E após selecionar a opção do 4 a 20, a gente já poderia configurar o limite de entrada inferior, que seria os nossos 4 mA, e o limite de entrada superior, o limite de saída superior, que seria os nossos 20 mA. Eu vou retornar aqui para tipo J, que seria o nosso exemplo. E no tipo de saída, por exemplo, a gente pode escolher também o que a gente quer na saída A. Se é uma saída de controle, que vai ser o que a gente vai manter selecionado. A saída B poderia ser uma saída de alarme, por exemplo. E aqui no módulo de comunicação, que ele já incluiu apenas os 2 módulos que a gente selecionou, a gente vai poder escolher o endereço do controlador, por exemplo, o endereço 2, a velocidade de comunicação, bit de paridade, e também se precisa de 1 ou 2 bits para a parada. Já aqui no slot de saída analógica, a gente vai escolher a função, por exemplo, ao invés de uma saída de controle, eu vou querer retransmitir esse sinal para o CLP, como a gente havia comentado anteriormente. Então, um sinal de retransmissão, o tipo de saída de 4 a 20 mA, e a gente pode, inclusive, escolher que sinal a gente quer num caso de erro. Por exemplo, caso o controlador entre em erro, eu quero que envie 4 mA para o CLP que vai estar lendo esse sinal. Aqui na aba de programas, a gente pode criar programas de rampas e patamares, por exemplo. Há também uma aba de temporização, para que a gente possa fazer aqui algumas funções de temporização. E a aba de calibração, onde a gente vai poder fazer toda a configuração do nosso controlador, inclusive, caso seja necessário, fazer o resgate dos padrões de fábrica. Feita a parametrização, a gente vai fazer o quê? A gente pode salvar ela e deixar essa configuração já salva na nossa base, ou enviar diretamente ao controlador. Neste caso, eu vou salvar a configuração para exemplificar para vocês. Vamos salvar aqui a configuração como uma configuração teste. Confirmamos, já está salva a configuração. Agora a gente vai sair. Voltamos para a tela inicial. Vamos abrir uma configuração. Vamos abrir a configuração teste. E está a mesma configuração que a gente acabou de fazer. Agora a gente vai enviar essa comunicação para o controlador. Ó, já apareceu o controlador aqui na tela. Se tivéssemos aqui com mais controladores próximos, ele mostraria todas as opções, tá? Então aqui eu vou selecionar o controlador e a tela do controlador vai começar a piscar e vai aparecer o símbolo do Bluetooth ao lado do setpoint. Vocês podem ver que na tela do controlador já está ali 75 graus de setpoint, tá? Então, obviamente, a gente está aqui sem sinal de entrada, então ele não vai conseguir mostrar a temperatura atual, vai ficar aparecendo essa mensagem, né? Mas, por exemplo, agora eu não quero mais 75 graus, eu vou colocar aqui que o nosso setpoint é de 100 graus. Aperto em confirmar, alterei aqui no aplicativo, agora eu vou novamente enviar para o nosso controlador essa configuração. Pronto, agora o nosso controlador já está com 100 graus de setpoint. Dessa forma, é extremamente fácil a gente fazer alterações rápidas no processo, sem a necessidade de estar no painel, porque a gente pode fazer essa alteração no laboratório, por exemplo, e depois apenas fazer a comunicação com o controlador e ir atualizando a programação. E aí, viram como é fácil parametrizar o N20K48 com a utilização do aplicativo, sem a necessidade de ficar passando de parâmetro por parâmetro no controlador, às vezes que a gente acaba saindo da área de programação, tem que voltar desde o início, ou às vezes tendo que decorar o SP1H, SP1L, que às vezes a gente não sabe bem o que é. Então, essa facilidade, essa versatilidade do N20K48, né, foram lançamentos da Novos para trazer mais facilidade para o dia a dia dos seus usuários. Esse controlador já está à venda, apesar de ser um lançamento recente, ele já está à venda, inclusive a RH Materiais Elétricos já possui estoque do controlador, das docks e de todos os módulos. Os links para acessar mais informações desses materiais está aqui embaixo já do vídeo. E se tu gostou do vídeo, gostou do nosso trabalho e quer nos dar um like, a gente agradece. Te inscreve no canal, indica esse vídeo para os teus amigos. E qualquer dúvida, pode perguntar aqui embaixo que a gente vai respondendo para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!